Pessoa que tem TDAH, que às vezes está muito inserida numa única atividade, numa única coisa, mesmo que seja o tal do hiperfoco dela, não é só disso que a gente vive, entendeu? Você tem que estar em movimento, você tem que fazer coisas novas. O TDAH precisa estar em movimento e sem se sentir culpado por isso. Se o hiperfoco fosse o poder do TDAH, você o controlaria e usaria todo dia, certo? Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Durante dias, você acorda disposto a ser mais produtivo, mas vai dormir preocupado por ter feito muito pouco. Eu criei um método que me ajuda a driblar isso. E você também pode aprender no primeiro link da descrição. Tipo assim, o cara tá, sei lá, 5 anos, 10 anos numa empresa, não consegue subir e morre de medo de perder aquele coisinha que conquistou, entendeu? As pessoas têm medo da mudança, entendeu? Eu percebo muito isso. Então, o fato de eu ter mudado, primeiro, eu trouxe um pouco mais pro meu tempo presente. Eu costumava falar muito com os pais de filhos TDAH, porque eu tenho lembranças vivas da minha infância, a partir dos 3, 4 anos de idade, que eu lembro o que aconteceu, quem tava lá, o que eu tava sentindo, o que falou, as dificuldades. Mas assim, eu acho que eu fico muito mais confortável quando eu falo mais do meu dia a dia, das minhas dificuldades como adulto, das minhas dificuldades, por exemplo, na questão do mercado de trabalho, né? Eu saí recentemente, mais uma mudança também. Eu saí do Banco do Brasil, cara. Eu trabalhava no Banco do Brasil como concursado, saí em novembro do ano passado. Quanto tempo tu trabalhava? Eu fiquei 12 anos lá, cara. Caralho, muito tempo. Irmão, o pessoal achou que eu pulei do precipício, né? Meu pai não ficou doido quando eu dei essa notícia, né? Eu perguntei a opinião dele. Pai, o que você acha do safe? De jeito nenhum. Falei, ok. Aí deu 2 meses, então, pai, saí. Ficou doido, tá ligado? Por que tu fez isso, velho? Porque... Cansou também. Exatamente. Continuando esse ponto, assim, é mudança, cara. Eu tava vindo num flow, assim, de muito estresse, tá ligado? Isso fica até um pouco visível, né? Eu tô quase um Papai Noel aqui, né? Eu tô bem grisalhão, né? Mas eu tenho 39 anos, gente. Mas o lance é assim, se você pegar de 4 anos pra cá, eu envelheci num processo muito acelerado. E se você pegar as coincidências, né? Eu estava mais aprofundado no tratamento para TDAH, embora eu não tenha certeza se isso possa ter causado ou não, mas não vou entrar nesse ponto agora. Mas tinha muito mais trabalho para fazer, eu não dormia mais direito, tá? O meu sono foi muito negligenciado por anos, tá? Talvez isso possa ter contribuído, na verdade, do verbo tenho certeza que contribuiu, mas eu não estava dormindo direito, eu estava trabalhando pra caramba, eu abandonei meus hobbies, né? Eu adorava, sei lá, jogar videogame, ouvir música, eu ouvia música todos os dias, eu simplesmente me dei conta assim, cara, faz 1 ano que eu não ouço música. Caraca. Faz mais de 1 ano que eu não ligo meu videogame, cara. Meu PlayStation ficou um tempão atualizando quando eu... E aí, foi ano passado, né? Ano passado foi que eu remontei meu videogame depois de muito tempo. Então o que acontece? Tava tendo muito... Mas por que tu tava envolvido nisso, assim? Cara, eu me botei em movimento. Eu tava trabalhando no Banco do Brasil, né? Na área de tecnologia, que é uma área que eu gosto bastante. E aí eu comecei o TDAH Descomplicado, comecei meus programas de mentoria, comecei o programa Meu TDAH, que na época era um acompanhamento que a gente fazia anual com os pais de filhos TDAH, né? E era muito trabalho, cara. Era criar conteúdo, era ter que estar nas redes sociais, era ter que estar criando, trazendo novidades para o programa de mentoria. Além disso, eu ainda estava trabalhando no Banco do Brasil. E no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, além de tudo isso, eu ainda encaixei um semestre de psicologia. Que eu cursei quase um semestre, eu tranquei, né? Antes que eu enlouquecesse minha esposa também. Mas eu tranquei, eu comecei a fazer psicologia no Uniceub, lá em Brasília. E tranquei, porque eu não aguentava mais, não tinha tempo mais pra nada, né? E aí eu comecei a soltar as coisas. Falei assim, cara, não é isso que eu quero. Eu comecei a soltar, comecei a dizer não, comecei a soltar mesmo. E aí minha vida deu um flow muito maior. Coincidentemente, foi nessa época que eu voltei a ouvir música. Agora eu ouço menos, sei lá, uso 2 vezes por semana, mas jogo videogame quase todo dia. Então eu voltei assim, caraca, eu tô vivo de novo, sacou? E isso me fez refletir, inclusive, para trazer alguns dos temas que a gente vai trocar uma ideia aqui, que é sobre o fato da gente não ter medo de se movimentar, cara. O TDAH, ele precisa se movimentar. Desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Como assim? Eu acho que eu até já falei isso há 1 ano atrás, quando eu vim aqui, que eu falei assim, cara, o menino que tem TDAH, não adianta você virar pra ele e falar assim, eu quero que você fique quieto aí. Ele vai te atazanar, cara, ele vai batucar, ele vai mexer a perna, ele vai querer ficar levantando, vai virar pra trás pra conversar com o Joãozinho, ele vai aprontar de alguma forma. O lance é você negociar com ele, beleza, a cada 15 minutos você vai lá, bebe água, estica as pernas ali, depois volta pra sala de aula, falando de uma criança ali de 10 anos, né? Mas, eu tô enquadrado? Vê isso aí. Mas, enfim, qual que é o ponto aqui? Para que você tenha um bom comportamento de uma criança que tenha TDAH,
que não depende apenas do tratamento, isso, até porque o tratamento não cura o TDAH, digamos assim, você precisa fazer com que essa criança esteja em contato com coisas que estimulem ela corretamente. Então, por exemplo, um plano simples aqui, deixar que ela se movimente um pouco. Tira aquele fogo, tá ligado? A panela de pressão que você levanta o pitoco, ele vai... Aí você tira o gás da criança, ela esfria um pouco, vai lá dar uma volta já com outro ar. Mesma coisa com qualquer pessoa, mas para pessoas que têm TDAH eu vejo muito isso. É impossível o moleque É ficar impossível parado. ficar parado. Então aquela coisa, a pessoa que tem TDAH, que às vezes está muito inserida numa única atividade, numa única coisa, mesmo que seja o tal do hiperfoco dela, não é só disso que a gente vive, entendeu? Então qual que é o lance? Você tem que estar em movimento, você tem que fazer coisas novas. E foi aí que eu decidi. Por exemplo, eu lembro quando eu estava entrando em contato com vários podcasts, que eu queria ir para podcasts e tudo, vim aqui no Sem Groselha, foi nesses contatos que a gente teve. E aí teve um momento que eu tava querendo nos podcasts, assim, que eram os top 1, assim, do Brasil, que é aqueles que nem respondem o e-mail, né? Tá ligado? E aí eu falei assim, velho, pô, é difícil, né? Porque geralmente essas pessoas chamam pessoas que são mais famosas, que vão dar mais view, né? Pessoas que são menos conhecidas acabam não tendo tanta oportunidade. Não é tão fácil. Uhum. Aí do nada, cara, eu tava assim olhando, deitado na cama, olhando pro teto, falei assim, cara, por que eu não monto o meu podcast? Por que eu não falo com as pessoas que eu quero falar? Por que eu não... Cara, isso ao mesmo tempo foi uma atividade nova que eu trouxe pra mim, oxigenou a parada, foi aquela voltinha que eu dei, eu parei a aula que tava chata, a minha vida tava meio chata, meio monótona, dei aquela volta lá fora, né, da sala de aula pra respirar. E aí eu tive essa ideia de criar o podcast porque, ao mesmo tempo que isso me colocou em movimento, me trouxe aquele gás, aquele ar de novidade que o TDAH tem que ter, né? Qualquer pessoa tem que ter, né, gente? Eu vou falar como parece que ele fala que o TDAH é um ET. Não, qualquer pessoa tem qualquer pessoa reage bem à novidade, eu acredito. Mas pro TDAH é muito 880. Qual que é o ponto aqui? Eu começo a achar que uma coisa que sempre foi muito criticada em pessoas que têm TDAH, comigo foi assim, que era o quê? Quando eu era mais novo, eu começava o karatê, ficava uns meses lá, começava a ter dificuldade que eu não era convidado pelo mestre para fazer exame de faixa, porque ele achava que eu não estava pronto. E ele tinha razão, porque eu brincava muito na hora da aula. Aí eu desistia. Depois de 4, 6 meses eu desistia. Natação, caralho, começava a empolgar, desistia. Futebol, fiz 3 meses, desistia. Minha mãe comprava chuteira, comprava tudo, meião e pra quê, né? Uniforme, pra quê? Pra nada. E isso sempre foi muito criticado pra mim. Pô, você nunca termina nada. E eu, caraca, eu nunca termino nada. Eu olhava no espelho assim, eu era um grande não terminador de nada. Tá ligado? Começou 1 milhão de projetos. Começou 1 milhão de projetos, nunca terminou nada. Mas, cara, e se isso for a gente mesmo? E se isso for o que move a gente, tá tudo bem. É uma questão de autoaceitação, é de começar a enxergar com outra perspectiva. Porque, sinceramente, Fermento, eu tô com 39 anos. Até hoje, se bem que não, hoje diminuiu, mas porque eu tive essa consciência. Mas até pouco tempo atrás, eu era um começador e não terminador de coisas. Você acha que eu vou chegar... Já tô na metade, já tô com 40. Você acha que eu chegar aos 80 eu vou mudar, de repente? Acho que não, cara. Acho que a vida já me provou que eu sou isso aqui. Então por que eu tenho que brigar com isso? Mas isso... Cara, é que eu já fui muito começador de coisas, tá ligado? Uhum. E pra mim mudou, começou a dar certo quando eu parei de começar muitas. Tipo assim... Exato. Porque, por exemplo, Sem Groselha, eu comecei, mas como não só me envolvia outras pessoas, me fez persistir, tipo, mesmo em momentos que eu não queria, entendeu? Eu acho que algo que me obrigou a continuar, e daí deu super certo, tá ligado? Porque talvez eu tivesse desistido no 3º mês. Sim. É aquela questão, aí eu coloco até um paralelo, que é quando você faz um estudo em grupo. Muitas pessoas me perguntam assim, Yuri, eu não dou conta de estudar. Novidade. Geralmente, pessoas que têm TDAH têm muita dificuldade de estudar, porque estudar é chato, cara. Jogar videogame é muito melhor, ficar no tablet é muito melhor, ver Netflix é muito melhor. Mas eu falo assim, cara, faz um grupo de estudo pequeno, 4 pessoas. Você mais 3. E essas 3 pessoas, elas têm que estar com uma mentalidade, né, um mindset, uma visão muito alinhada com esse compromisso. Né? Nós vamos para a biblioteca toda tarde, nós queremos passar nesse concurso, nós vamos passar nesse vestibular, nós vamos conseguir finalizar, enfim, qualquer estudo que você esteja iniciando. E aí vocês fazem aquele compromisso público. Um se compromete com o outro, um cobra o outro no grupo do WhatsApp. E um grupo de WhatsApp também fechado só pra falar disso, né? Pra ficar mandando figurinha, esses negócios. Putaria. Mas sabe qual que é o lance disso? É exatamente isso, cara. Quando você começa um negócio que você envolve outras pessoas, você faz um compromisso público, né?
Como assim? Eu criei esse negócio todo aqui, eu criei esse estúdio, e aí, vou desistir? Não, né? A mesma coisa, eu criei o meu podcast lá, o Tudo em Mente, teve uma grana, teve um investimento, né? Tem pessoas envolvidas e ok, mas aquilo me dá um prazer de fazer as coisas e que me traz também outros benefícios que não estão geralmente associados com uma atividade única. Por exemplo, sempre que eu chamo alguém, eu estou chamando pessoas que são completamente diferentes, pessoas que vão me ensinar coisas diferentes. Então é uma coisa que está sempre oxigenando. É novidade o tempo todo, né? E é um negócio que me traz muitas coisas boas também, muitos ensinamentos, né? Ajuda na questão do networking, de conhecer pessoas, né? Então, é uma atividade que você, que por enquanto tá dando certo. Mas eu digo para você o seguinte, sei lá, cara, se daqui 5, 10 anos você não quiser mais, ou você reinventar, você mudar o estúdio todo e fazer uma parada, sei lá, uma gincana, tá ligado? Sem groselha, gincana. Então, outro tipo de bate-papo, que você chama pessoas nada a ver, assim, tipo, que você nunca chamou antes, outro nicho, entendeu? Então, esse tipo de mudança que você tem que estar aberto também, se você quiser. Mas eu acho que isso é muito positivo, né? A mudança não precisa ser assim, então eu abri o Sem Groselha, vamos supor que você tenha TDAH, você não tem mais, né? A gente vai falar sobre isso. Eu não tenho mais, eu me curei. Se curou. E aí, cara, agora eu vou desistir pra fazer outra coisa. Não é exatamente assim, preto no branco, que eu quis dizer. Mas é o fato de você estar sempre em movimento. É tipo assim, você vai mudar o cenário, como você trouxe esse negócio aqui, ficou muito legal. Você vai mudar o estilo de entrevista, você vai estar em movimento. O TDAH precisa estar em movimento e sem se sentir culpado por isso.